professora Maria Clara Silveira, da Unidade de Uberlândia, e hoje eu vou relatar uma experiência vivida por mim e pela professora Luísa Amaral. Na Unidade de Uberlândia, as turmas possuem nomes de valores. As crianças de 5 e 6 anos compõem a turma da colaboração. Todos os anos, realizamos com as crianças um projeto que dá nome à turma, Projeto Colaboração. A experiência é baseada nesse projeto e foi vivida no primeiro semestre do ano de 2022. Os alunos do colégio tomam contato com esse conceito desde quando ingressam, pois as professoras estimulam que as crianças sejam colaboradoras desde tenra idade e levam elementos nas práticas docentes e nas conversas e correções, para que elas compreendam o valor da colaboração na convivência. Na primeira atividade, em uma roda de conversa, recordamos de algumas brincadeiras que precisam de regras para dar certo. Por exemplo, pique-gelo, bandeirinha estourada e ameba. A turma observou que para cumprir as regras é preciso do auxílio de um valor, que surge do cultivo de um pensamento, o pensamento que dá nome à turma, colaboração. A turma também refletiu que sem a colaboração muitas brincadeiras que conhecemos não funcionariam. Em seguida, conversamos sobre os afazeres do nosso cotidiano e as tarefas que realizamos, seja em casa ou seja no ambiente da escola. Refletimos que, assim como nas brincadeiras, é preciso atuar com a colaboração em outras situações do nosso dia a dia. Consegue-se encontrar uma forma em que cada um faça a sua parte e todos desfrutam dessa colaboração mútua. Em um segundo momento, apresentei vídeos e imagens de situações em que podemos identificar a colaboração na natureza, e isso despertou o interesse da turma. Os alunos ficaram fascinados ao verem a colaboração entre outras espécies. Logo depois, refletimos que mesmo sem uma mente e a capacidade de pensar e de raciocinar, esses seres realizam a colaboração entre si e são exemplos para os seres humanos. Após a atividade, conversamos sobre como podemos aprender com esses exemplos e como a natureza pode ser generosa ao nos ensinar tanto. O autor da Logosofia ensina o quanto pode ser rico o aprendizado quando inspirado em processos naturais e como a natureza pode ser uma professora para qualquer ser. Na natureza, todas as partículas que a configuram colaboram entre si. Daí ser possível, pelo concurso de todos os elementos da criação, que surjam os vegetais e deem belas flores e frutos. Em outro momento, saímos para observar com atenção onde podemos encontrar a colaboração no ambiente da escola. Os alunos a observaram em situações cotidianas, por exemplo, nas professoras com seus alunos na hora do lanche e no pátio, nas atividades feitas pelos prestadores de serviço da escola, na convivência dos alunos com as professoras e até mesmo na natureza, foi observado por uma criança que a chuva havia colaborado com o crescimento das plantas e árvores do jardim. Depois realizamos o registro da atividade com lindos desenhos feitos por cada criança. Depois, sugerimos que fizessem uma pesquisa de outros exemplos encontrados na natureza, que revelam a colaboração, para ser feita em uma tarefa de casa com a ajuda de um adulto. Em seguida, os alunos compartilharam suas descobertas com os amigos e professoras para difundir o que aprenderam e assim praticar a colaboração e a generosidade. Com o objetivo de estimular a observação de si mesmo, em uma roda de conversa lemos e apresentamos as pesquisas feitas em casa. Em seguida, refletimos que para colaborar com os outros, começamos por colaborar com a gente mesmo. Recordamos o livro A Preguiça Não Mora Mais Aqui, da autora Ana Maria Mazieiro, da editora Manhã Gente Grande, o qual foi tema de um projeto trabalhado com a turma, que conta a história de um menino que identifica o pensamento da preguiça em sua casa mental e descobre como ele o atrapalha e então busca recursos para combater. Observamos como o personagem do livro colaborou consigo mesmo ao vencer o pensamento da falta de vontade e as crianças compreenderam que somente ele poderia ter tomado essa decisão. Refletimos em conjunto e as crianças manifestaram vários momentos em que podem colaborar com elas mesmas. Em atividades realizadas por elas no dia a dia, como mandar um pensamento que está deixando triste embora, arrumar meus brinquedos para meu quarto ficar organizado, ou não copiar um pensamento feio de um amigo. Foi observado pelas professoras e pais de alunos que o projeto realizado trouxe resultados positivos. Alguns relatos dos pais sobre a mudança de comportamento dos filhos foram feitos durante e depois do projeto. Por exemplo, uma das crianças da turma passou a aceitar dormir na hora certa e manifestou para a mamãe que estava colaborando a obedecer. Na escola, também observamos situações entre crianças e professores em que o aprendizado estava presente. Por exemplo, uma criança que observou que o amigo estava com pensamentos ruins e colaborou ao fazer um desenho para o amigo ficar feliz, identificando que teve uma atitude colaboradora e generosa.
Olá, eu sou Luísa Amaral Ferreira, professora do Colégio Logosófico de Uberlândia. Ao longo do projeto, nós procuramos observar na nossa rotina onde experimentamos a colaboração, como por exemplo, quando algum amigo está com alguma dificuldade em realizar alguma tarefa, nós podemos colaborar com ele, ou mesmo colaborando consigo mesmo, quando temos alguma dificuldade em alguma atividade que exige mais raciocínio e esforço. Também a experimentamos em nosso cotidiano, nas atividades, nas brincadeiras, seja com nossos amigos, com nossas professoras ou com nossa família. Criamos uma brincadeira chamada Trilha da Colaboração, em que a professora desenha uma trilha no chão do pátio da escola, semelhante a um jogo de tabuleiro. Nessa brincadeira, ao jogar o dado, as crianças percorriam casas que haviam situações que poderiam ser em prol da colaboração ou que poderiam desfavorecer essa virtude. Como, por exemplo, ao jogar o dado, se ela caísse na casinha que havia a seguinte situação: terminou a tarefa antes da professora explicar para terminar primeiro, então ela retornaria. Se ela jogasse o dado e caísse na casa que havia a situação, guardou os brinquedos e colaborou com as professoras e com os amigos, então ela avançaria. Então, dessa forma, as crianças puderam experimentar de forma concreta o conceito da colaboração e entender que a colaboração nos faz avançar. Em outra atividade, eu fiz uma contação de história na turma da colaboração, do livro Escola de Chuva, do autor James Humford, em que conta a história de crianças que moram em Chad, na África. Esse livro conta a trajetória de um grupo de alunos que está iniciando o ano letivo e quando eles chegam na escola, que é longe da casa deles, a escola está destruída, porque naquela região há fortes tempestades e a escola é feita de barro, de madeira, de palha, de materiais muito frágeis. Então, os fortes ventos destroem a escola. E a alternativa que eles encontram é construir a escola juntos, em colaboração com todos, porque a vontade de aprender deles é maior. Eu fiz uma contação de história diferente, utilizando uma mala, em que eu ia retirando os objetos de dentro dela ao longo da contação de história, que eram elementos presentes no livro. Eu também utilizei elementos sensitivos, como um borrifador de água, para representar a chuva. A gente colocou um som de chuva ao fundo, pedimos para as crianças fecharem os olhos e eu borrifei a água, para representar a chuva. Ao final, eu propus para a turma que construíssem uma escola também, utilizando bloquinhos de madeira, para que eles experimentassem de forma lúdica o conceito da colaboração. Ao final, nós concluímos que podemos colaborar com outras pessoas ensinando o que aprendemos. Então, em uma aula de artes, nós confeccionamos um livrinho em que as crianças desenharam situações de como podemos colaborar com o próximo e a professora registrou em forma de escrita. Assim, nós experimentamos ainda mais o conceito e encontramos uma forma de difundi-lo para outras pessoas. Assim como manifestado pelo autor da Logosofia em sua obra Coletânea da Revista Logosófica, tomo 1, atuando de forma impessoal, a vida se amplia. O esforço do semelhante e seus triunfos são sentidos e celebrados como próprios, e os próprios, por sua vez, são considerados de todos. A atividade também foi importante para desenvolver o hábito de observação de si mesmo, das crianças, dos outros e do ambiente em que vivem. Então, dessa forma, as crianças puderam entender que o cultivo da colaboração favorece a convivência agradável, a resolução de problemas e a vinculação afetiva entre todos. Sendo assim, observamos com grande alegria a repercussão nas crianças, ainda pequenas, e entendemos que os benefícios de ensinamentos tão valiosos serão recordados e praticados ao longo de suas vidas.